Olá, Bom, eu pessoal, sou a quero começar Clau. esse vídeo aqui explicando a arquitetura inicial da solução, tá? A princípio, nós já começamos aqui com uma VPC. Essa VPC, ela tem um sideblock /16, que dá cerca de 65 mil IPs ali. Essa rede virtual minha, eu tenho subnets em duas zonas de disponibilidade diferentes, tá? Então eu tenho duas subnets públicas e duas subnets privadas, ali na ZA e na ZB. Como vocês podem ver ali, essas subnets possuem um bloco ali, um range de IP /24, que daria 255 IPs, mas levando em consideração que a Amazon reserva ali 5 endereços IPs para eles, então me daria ali aproximadamente 250 IPs utilizáveis, tá? Eu tenho duas tabelas de rota, uma tabela de rota onde eu tenho associado ali as minhas subnets públicas, que trafega as requisições ali para o Internet Gateway, para que elas sejam acessíveis através da internet. E eu tenho também uma tabela de rota ali privada, somente para tráfego local dentro da minha rede. Eu possuo uma instância EC2 dentro de uma das subnets públicas. Eu vou conectar nessa instância EC2 utilizando o EC2 Instance Connect, através do próprio navegador ali do Chrome, por exemplo. A console da AWS, eu vou fazer a conexão nesse servidor EC2, nessa instância EC2, mas eu poderia utilizar um software de conexão remota, como por exemplo o PUT também. Nessa primeira parte do vídeo, a gente vai utilizar esse command host, onde eu tenho o CLI instalado, e eu vou criar o meu servidor web de duas formas, para que a gente faça a comparação entre elas. A gente vai criar uma instância web utilizando a própria console da AWS, e também vou fazer a criação utilizando linha de comando, para a gente ver o quão simples é. Tá? Então, no final dessa primeira parte do vídeo, nós teremos ali uma instância web sendo executada em uma outra subnet pública, e na uma segunda parte do vídeo, a gente vai melhorar um pouquinho essa arquitetura. Então, eu vou criar um balanceador de carga ali. Esse balanceador de carga ele vai ser responsável por distribuir o tráfego entre o meu grupo de instâncias web. Então, eu vou criar ali um scaling group, composto ali por no mínimo 2 instâncias em execução, e no máximo 4, e vou criar também uma política de scaling para quando essas instâncias chegarem ali acima de 45% de uso de CPU, que novas instâncias sejam automaticamente criadas ali pelo meu auto-scaling. Para fazer isso, eu vou criar um template, então eu vou utilizar a imagem existente dessa instância web e criar uma AMI customizada, né, já com tudo instalado que eu preciso, e a gente vai visualizar ali as métricas ali no CloudWatch. Vamos jogar um pouco de carga nesse balanceador de carga, para que aumente o consumo ali de CPU dessas instâncias primárias, né, digamos assim, e a gente vai ver o auto-scaling em ação, beleza? Então, let's bora! Bom, pessoal, vamos lá. Acessando aqui VPC, vamos verificar aqui as VPCs que nós temos. Então, a gente tem uma VPC padrão que foi criada pela AWS, né, quando foi realizada a criação dessa conta. Então, por padrão, você recebe uma VPC. E uma outra VPC foi criada com o intuito da gente executar esse laboratório, que seria esse Lab VPC. Eu poderia dar qualquer nome para ela, tá? Então, acessando essa VPC, o Lab VPC, a gente consegue ver aqui dentro de Resources Map que eu tenho o Lab VPC. Ela é composta aqui por 4 subredes, sendo que eu tenho umas subredes públicas e privadas em 2 zonas de disponibilidade diferentes. Através desse Resource Mapping, a gente consegue ver aqui, né, que eu tenho tabelas de rota para as minhas instâncias que ficariam dentro da subrede privada, e também dentro da subrede pública, eu tenho tabelas de rota que apontam ali para o Internet Gateway, que no final é esse roteamento, juntamente com o Internet Gateway, que possibilita o acesso a essas instâncias através da internet. Olhando aqui no Sider, a gente consegue ver o tamanho do nosso range de IPs aqui, né, da 65 mil IPs, que seriam um /16. E a gente vai realizar agora a criação de algumas instâncias EC2 para o laboratório. Então, acessando aqui o serviço EC2, eu consigo ver que eu tenho apenas uma instância de execução. É uma instância chamada Command Host. Nessa instância aqui eu tenho instalada o AWS CLI nela. Então, eu vou criar outras instâncias de duas formas para fins educacionais aqui.
Então eu vou mostrar como que faz a criação de uma instância C2, utilizando a console e também através de linha de comando. Tá? Vamos primeiro aqui via console. Eu clico em Launch Instance. Dou o nome para a instância aqui, eu vou chamar ela de AWS Console Web Instance. A primeira coisa que eu tenho que fazer quando a gente está criando aqui uma nova instância é selecionar qual que é a imagem dela, né? No caso aqui ela será, vamos ver, um Amazon Linux 2 AMI, uma instância Linux ali. Do tipo de instância aqui, eu seleciono o tamanho dela, né? Ou seja, quanto de recurso computacional ela vai ter. Então eu vou aqui para a família T3 e vou selecionar a micro, onde me dá aqui duas CPUs, 1 GB de memória. O meu Keeper aqui, que é para a gente fazer a conexão nessa instância, eu poderia criar um novo, tá? Mas eu vou utilizar um existente. Então vou selecionar aqui esse VOC. Dentro de Network Settings, eu vou editar, porque aqui eu defino em qual VPC que essa instância vai ser criada, vai ser no Lab VPC, e em qual subnet. Então ela vai ficar aqui dentro da minha subnet pública 1, por exemplo. 1? Pode ser 1, tudo bem. Eu preciso anexar aqui um IP público para ela, né, um IP elástico. Então eu mantenho como Enable. Eu poderia criar um novo grupo de segurança, porém eu já tenho um grupo de segurança criado, mais para frente a gente vai ver ele. Então selecionar o grupo de segurança. E o grupo de segurança será esse HTTP Access. Beleza. Eu não preciso configurar nada avançado aqui em relação à configuração de rede. Porém, se eu quiser que algum pacote seja instalado, algum serviço seja iniciado no momento que essa instância está em criação, eu expando aqui o Advanced Details. E lá no final, eu vou ver uma opção chamada User Data, ou dados de usuário. Aqui eu consigo colocar um script shell para que quando essa instância, esse servidor, né, esse servidor virtual seja criado, que automaticamente algumas coisas sejam executadas aqui. Deixa eu só pegar aqui o conteúdo desses dados de usuário. Copiar. Volto aqui e vou colar. Então, basicamente, aqui eu estou fazendo algumas atualizações, instalações, inicializações de serviço, criando ali alguns arquivos, né? Fazendo download, na verdade, de um arquivo ou de um pacote ali que é usado para fazer stress test, descompactando esse arquivo e fazendo algumas configurações aqui de segurança, excluindo, na verdade, informações de segurança que podem vir junto com esse arquivo, tá? Então, feito isso, eu clico em Launch Instance. Prontinho, a inicialização da instância foi feita. Então eu já tenho aqui a minha instância em execução, ela ainda está passando aqui para o status check. Vamos esperar essa instância passar aqui, que a gente faz a criação utilizando agora o CLI da Amazon. Se vocês perceberam, durante o processo de criação, de definição, tem muitas opções ali, muitas delas eu acabei ignorando, né? Mas é muito complicado, muitas vezes, se você não tem muita experiência com a console ou com a interface de usuário da AWS ou do provedor, é difícil você saber ali que informações são obrigatórias, quais não são, o que você deve alterar, o que você não deve. Então, para isso a gente pode também executar uma criação semelhante a essa, porém utilizando uma linha de comando. Deixa eu dar atualizar aqui. Ainda está inicializando aqui as verificações, vou pausar o vídeo e já volto. Pronto, a instância foi executada, vamos testá-la agora, testar esse servidor web que nós criamos, né? Fazendo uma analogia, ele poderia ser o seu servidor de e-commerce, por exemplo. Então vou acessar aqui o DNS dele. Ele deve me apresentar aqui uma página web. E essa página web aqui está sendo apresentada. Nós não vamos usar essa instância aqui, tá? Eu só quis mostrar como que faz a criação utilizando a console.
e a gente fazer um comparativo utilizando o CLI. Então, para que eu utilize o CLI, eu preciso estar dentro de uma instância ou estar, né, acessando ali um servidor onde ele tem o AWS CLI instalado nele, e depois eu vou fazer a configuração. Nesse caso aqui, a gente tem o Command Host, que é um servidor, é uma instância C2 dentro da AWS. Eu vou conectar nela. Eu poderia baixar aqui, na verdade eu tenho as chaves, né? Eu poderia conectar aqui utilizando um put, por exemplo, nela, para fazer a conexão remota, porém eu vou usar aqui a própria console da AWS para fazer a conexão nela via navegador. Então eu seleciono a instância, clico em Connect, seleciono aqui o tipo de conexão que eu quero fazer, então eu vou utilizar o EC2 Instance Connect e clico novamente em Connect. Já estou conectado na instância, então vamos lá. Primeira coisa, deixa eu verificar em qual diretório que eu estou, pwd, beleza, agora eu verifico se eu tenho algum arquivo aqui, eu tenho um ls, eu tenho aqui um arquivo chamado userdata.txt, que é exatamente aquele script que eu colei na console, tá? Só que a gente vai referenciar ele no comando do CLI para fazer a criação através de linha de comando. Então o comando seria, deixa eu colar ele aqui que ele fica mais fácil e eu vou explicando aqui conforme for passando. Então tem o comando aqui já criado, tá? Não é nada de outro mundo. Então basicamente aqui eu tenho AWS para chamar o CLI, o produto ou a API ali que eu estou chamando, que é de EC2, com o comando, né, que é a ação que eu estou pedindo de run instance, ou seja, cria uma instância para mim. O keyname seria aquele chave, aquela chave que a gente utiliza para fazer a conexão. Então eu estou apontando aqui para uma chave que já existe. O tipo de instância, instância T3 micro. O ID da imagem, né, que seria aquela Amazon Linux 2, por exemplo. O user data eu estou pedindo para que ele pegue exatamente esse arquivo aqui, esse txt, que é aquele arquivo, aquele script em shell que nós criamos. O grupo de segurança, que eu também selecionei ele via CLI, via console, eu estou passando aqui o ID dele. E a subnet também, quando eu defino em qual subnet essa instância seria criada, eu acabo passando esse dado aqui também. A gente pode pegar todos esses IDs através da console, né, selecionando ali, clicando no grupo de segurança, clicando na, na subnet, entre outras coisas, ou também fazendo queries utilizando o próprio CLI. Estou pedindo aqui para ser anexado aqui o IP público para essa instância e passando aqui algumas informações relacionadas à tag. Por fim, eu quero que a saída desse comando seja mostrada para mim no formato de texto. Então, quando eu fiz a configuração do AWS CLI aqui, eu configurei o padrão como JSON, só que nesse output aqui eu estou pedindo para que ele mande para mim através de texto, e basicamente eu estou pedindo para ele, olha, faça uma query, e o que eu quero saber é qual que é o ID da instância. Executando isso daqui, ele fez exatamente todo aquele processo que eu fiz através da console, porém de uma forma automatizada e muito mais rápida. Então, se eu voltar para minha console, eu devo ver aqui um terceiro servidor em execução, exatamente, que seria esse Web Server Image, tá? Ele ainda está inicializando aqui, e aí vamos fazer aqui, tentar, ou descrever também, né, da mesma forma que a gente viu ali via console, vamos executar aqui via CLI. Deixa eu dar um clear aqui na imagem, beleza. Eu vou executar aqui basicamente dois comandos, tá? Então, pera aí. Tudo bem. Deixa eu pegar o ID da minha instância aqui. Instância ID. Voltando aqui. Eu vou executar o comando AWS-C2 wait instance running. Esse comando aqui ele faz com que o CLI ele espere que a instância esteja em execução para que qualquer outro comando seja executado. Isso é muito útil na parte de automação, quando primeiro você deve ter um serviço operando para depois fazer alguma configuração nele, por exemplo. Tá? Então esse comando aqui não me deve retornar nada. Ele é só uma informação, uma instrução ali para o CLI. E depois eu vou rodar o comando de describe instances, que é para verificar ali detalhes sobre essa instância
a execução. Tá? Então, primeiro, eu vou rodar o comando aqui completo, onde ele vai me trazer todos os dados, todas as informações relacionadas a essa aplicação, a esse servidor. Depois eu consigo também fazer filtros aqui, utilizando o parâmetro query. Executando aqui, ele me deve trazer a mesma informação que eu consultei lá para aquele outro servidor, né, que seria o public DNS name, e copiando esse endereço e abrindo aqui, também deve estar acessível. Muito bom. Nessa primeira parte, então, a gente viu como, né, a gente viu ali que a gente tem uma VPC, nós temos dentro dessa VPC, eu tenho subnets em 2 zonas de disponibilidade diferentes. Nessas zonas eu tenho subnets públicas e privadas. Nas privadas eu tenho ali uma tabela de rota, né, que não tem acesso ou não tem exposição para o Internet Gateway, o que torna ela uma subnet privada. Já para subnets públicas, que é onde eu tenho meus servidores em execução aqui que vão ser acessados pelos meus clientes, eu tenho uma tabela de rota que aponta para o Internet Gateway e faz com que essa instância seja ou esteja acessível pela internet. A gente viu também a diferença da criação, na verdade nós criamos, né, uma instância utilizando a console. Vimos ali que é uma questão gráfica ali, né, tem pessoas que têm mais familiaridade com essa questão visual, porém para a questão de agilidade ou de escalabilidade, imagine que você precise criar 1 milhão de instâncias. Não, 1 milhão é muita coisa, mas imagine que você precisa criar 50 instâncias. Você fazendo ali um passo a passo, clicando em botões, torna o processo muito mais lento, demorado e também suscetível a erros operacionais, né? De você clicar na opção errada ou digitar uma informação errada. Para isso, a gente pode utilizar a questão de infraestrutura como código, através de códigos, facilitar, agilizar e mitigar também aqui os riscos do uso da tecnologia. Vamos para a próxima parte agora. A gente vai melhorar um pouquinho essa arquitetura, então eu vou criar um balanceador de carga ali. Esse balanceador de carga ele vai ser responsável por distribuir o tráfego entre o meu grupo de instâncias web. Então eu vou criar ali um scaling group, composto ali por no mínimo 2 instâncias em execução, e no máximo 4. E vou criar também uma política de scaling, para quando essas instâncias chegarem ali acima de 45% de uso de CPU, que novas instâncias sejam automaticamente criadas ali pelo meu auto-scaling. Para fazer isso, eu vou criar um template, então eu vou utilizar a imagem existente dessa instância web e criar uma AMI customizada, né, já com tudo instalado que eu preciso, e a gente vai visualizar ali as métricas ali no CloudWatch. Vamos jogar um pouco de carga nesse balanceador de carga, para que aumente o consumo ali de CPU dessas instâncias primárias, né, digamos assim, e a gente vai ver o auto-scaling em ação. Quer receber mais conteúdos como este? Inscreva-se no canal, compartilhe e clique em curtir. Aproveite! Bons estudos! Obrigada!